Graça e paz, aluno. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de espelhos esféricos? Bem, agora a gente vai ver os raios principais. Tenha em mente o seguinte: toda vez que a luz bate em um objeto, a luz é refletida em infinitas direções, tá? E o que a gente vai estudar são os raios principais. Ou seja, dessas infinitas direções, 4 são suficientes e 4 são fáceis de analisar para saber o que o espelho está fazendo. Então, quais são essas 4 direções? A primeira a gente vai chamar de centro-centro. O que é isso? O raio que vem na direção do centro do espelho bate no espelho, tá? Como o espelho foi construído em torno do centro, vai bater na perpendicular. Então, ele vai voltar na mesma direção, ou seja, vai voltar no centro. Então, o raio que vem pelo centro, volta pelo centro, ok? O segundo raio é o que vem paralelo ao eixo principal. Quando ele bate no espelho, ele retorna pelo foco. Por isso a gente vai chamar ele de paralelo foco. O irmão dele é o raio que vem pelo foco, tá? Vem pelo foco, bate no espelho e ele vai retornar paralelo ao eixo principal. E por fim, a gente tem o raio que vai bater no vértice, tá? E ele vai voltar simetricamente. Ou seja, a perpendicular aqui é o espelho plano, né? Então ele vai se comportar como um espelho aqui. O ângulo entre o raio de incidência e o eixo principal vai ser igual ao ângulo do raio refletido e o eixo principal, ok? Então esses são os 4. Centro-centro, paralelo foco, foco paralelo e o que vai no vértice, ok? A mesma análise a gente pode fazer com um espelho convexo. Só presta atenção ao seguinte: que os raios de luz não vão conseguir chegar no centro, no foco, o que for, porque tem um espelho no meio do caminho. Então, o raio que está na direção do centro bate no espelho e retorna na mesma direção, ou seja, na direção do centro. Centro-centro. O raio que vem paralelo bate no espelho e volta num raio que tem a direção do foco, por isso que é paralelo foco. O raio que vem na direção do foco bate no espelho e volta paralelo ao eixo principal, ok? E o raio que vai no vértice, volta simetricamente, ok? Então, nos dois espelhos, tanto côncavo como convexo, a gente tem a mesma situação, tá? Os 4 raios principais. Colocando tudo isso junto, a gente tem a situação dos raios, eles convergirem para o mesmo ponto. Então, a gente tem a formação da imagem. No caso aqui, a imagem se forma pelo cruzamento dos raios de luz refletidos. Então, essa imagem é uma imagem real. O raio de luz está passando aqui. Então, se você tem uma lâmpada forte, a imagem vai aparecer aqui exatamente nesse ponto, ok? Então, agora vamos fazer uso de um aplicativo, ok? Então, olha lá, a gente tem a mesma situação que a gente estava vendo antes. Só que agora eu vou tirar os raios de luz só para analisar o que está acontecendo. Repare que o objeto está entre o centro e o infinito, está do lado esquerdo do centro. Então, repare que a imagem se forma entre o centro e o foco. E repare que ela se forma invertida. Essa imagem, que está do lado de cá do espelho, o espelho é côncavo, é uma imagem real e invertida. Repare. Ok? E a gente só precisa analisar a extremidade do objeto, porque tudo que tiver na perpendicular dele vai estar na perpendicular da imagem, ok? Então, a gente só precisa analisar esse ponto, ok? Se a gente passa e chega aqui no centro, repare que o objeto e a imagem, eles têm o mesmo tamanho, só que direção oposta. Então, eles ficam invertidos, tá? E repare que quem está entre o centro e o infinito é maior de quem está entre o centro e o foco. No caso, o objeto é maior do que a imagem. Se a gente passa o objeto para o outro lado, continua a mesma relação. Aqui é maior do que quem está entre o centro e o foco, ok? E é invertida. Essas duas regiões do espelho côncavo, entre o foco e o centro e o infinito, elas estão relacionadas, ok? Show de bola? Agora, quando a gente chega no foco, não tem imagem. A gente vai descobrir isso daqui a pouco. E quando a gente passa para o lado de cá,
a imagem passa a surgir atrás do espelho. Essa imagem, ela é virtual, ok? E repara que ela é maior. E as duas estão no mesmo sentido. Então, a gente chama de imagem direita, ok? Quando você se aproxima do espelho, a imagem fica do tamanho do objeto. E se você tivesse a capacidade de passar para o outro lado, agora a gente está na situação do espelho convexo. Repare que mantém a mesma relação que a gente estava vendo anteriormente. Então, a região entre o foco e o vértice do espelho côncavo e o vértice e o infinito do outro lado, elas estão relacionadas uma com a outra. Então, fica fácil o estudo que você tem dois relacionamentos, tá? Ok? Ora, se a gente botar os raios de luz aqui para analisar, repare que do lado de cá, o que cruza são os raios de luz, tá? Repare que aqui não está aparecendo o centro-centro, porque o raio de luz está além do espelho. Se eu abaixar aqui, olha só, vai aparecer, agora o espelho está refletindo. E todo mundo reflete e forma a sua imagem. Quando você chega no centro de curvatura, eles ficam com o mesmo tamanho, ok? Passou para o outro lado, nós temos aqui a inversão aqui e a imagem crescendo. Quando a gente chega no foco, repare que os raios de luz agora estão paralelos, ok? Então, não formam imagem, eles não se cruzam. Mas quando você passa um pouquinho para o outro lado, repare que o prolongamento já começa a se cruzar. Quem está olhando do lado de cá, tem os raios de luz que refletiram no espelho, estão apontando para um ponto atrás do espelho. Então, ele tem a ilusão da existência de algo atrás do espelho. Por isso que a gente chama de imagem virtual, ok? E aqui está a formação dele. Espero que essa explicação tenha ajudado a tua compreensão. Deixe seus comentários, dá o seu like e até a próxima.